Imagine um mundo sombrio. Não por causa de monstros, bruxas, nem espíritos, mas porque era perigoso estar exposto ao ar em um lugar com grande concentração de pessoas. Doenças infecciosas e mortais poderiam contaminar um corpo num piscar de olhos, levando uma pessoa a óbito em muito pouco tempo. Uma época em que a expectativa de vida era de 47 anos, ou até menos. Assim acontecia o mundo antes da vacina. Mas você sabe de onde a vacina vem, como ela funciona e até mesmo a importância dela? Bom, que tal obtermos essa resposta juntos? Eu sou o Sávio e está começando Sapiência. Eureka! Ah, desculpem, eu não tinha percebido vocês aí. A Esquevalda, mais uma vez, esqueceu de me avisar. Logo ela, sempre tão falante. Aliás, a Esquevalda me falou algo muito impertinente esses dias. Disse ela, ora, Sávio, talvez eu não precise tomar vacina, dadas as minhas condições tão esqueléticas. Bem, Esquevalda, todos nós devemos tomar vacina. Você sabe o que é vacina, Esquevalda? Bem, não me surpreende com uma resposta dessas. Mas, e você aí? Sabe o que é vacina? Não? Tudo bem, a gente desenha. Vacina é uma substância que serve para prevenir o nosso corpo de possíveis doenças. Ela é composta por vírus ou bactérias. Sim, são aqueles que adoecem e que a gente vive fugindo. Mas não se preocupe, esses agentes são mortos ou enfraquecidos antes de compor a vacina. E assim, quando injetados no nosso corpo, produzem substâncias que são capazes de estimular a produção de anticorpos, fazendo com que fiquemos imunes a algumas doenças. Mas você deve estar se perguntando, quem teve essa brilhante ideia? Bom, tudo começou lá no século XVIII, quando um médico inglês chamado Edward Jenner decidiu dedicar 20 anos de sua vida ao estudo sobre a varíola, uma doença horrível que matava suas vítimas em pouquíssimo tempo. Foi quando ele observou que algumas pessoas contaminadas pela doença do gado acabavam imunes à varíola. A cowpox, como foi patenteada na época, era um tipo de varíola mais fraca. Então, ele decidiu usar o vírus de uma doença para combater a outra. Por que não? Fato é, deu certo! A vacina contra a varíola é a primeira que se tem registro. E Edward continuou suas experiências, até que em 1804 a vacina chegou ao Brasil, trazida pelo Marquês de Barbacena. Mas foi só em 1904 que ela se popularizou e não no bom sentido da palavra. E vocês vão entender o porquê. O Rio de Janeiro sofria com falta de saneamento básico. Com isso, as doenças se espalhavam mais facilmente, inclusive a varíola. Por esse motivo, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz tomou uma série de ações para diminuir o surto de epidemias que se espalhavam cada vez mais rápido, como a coleta do lixo e tentativas de matar os mosquitos causadores da febre amarela. Foi aí então que entrou em cena a Lei da Vacina Obrigatória, mas com um nome não muito simpático somado à falta de informação sobre a importância das vacinas. A população se revoltou e decidiu sair às ruas contra a lei que foi colocada em vigor. O Estado brasileiro vivenciou um grande motim, protagonizado pela população, polícia e até mesmo o exército. Tudo isso aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. Pasme, Esquevalda, mesmo depois de tanto tempo e com tanta informação, ainda existem pessoas com medo da vacina. Principalmente sobre os boatos que correm a respeito dos efeitos colaterais, em especial as notícias de sintomas muito mais fortes do que o previsto. Mas você sabe o que acontece nesses casos? Bem, eu vou te explicar o que acontece nesses casos. Como os remédios, as vacinas podem ter alguns efeitos colaterais, como tonturas ou enjoos, e também devem seguir recomendações médicas na pós-dosagem. Outro fator agravante é a superdosagem. Este pode levar uma pessoa a ter complicações graves e levá-la a óbito. Por isso, é importante ter em mãos o seu cartão de vacinação. É fundamental que prestemos atenção também nas contraindicações e consultar o médico antes de ir ao posto de saúde. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, era contraindicada para mulheres em fases de amamentação, crianças com menos de 6 meses de idade, pessoas em tratamento com quimioterapia e alérgicos a ovos. Hoje, os postos de saúde estão em campanha na vacinação contra o sarampo e você não deve tomá-la se for gestante, for um bebê com menos de 6 meses de idade ou se já apresentar sintomas da doença.
Mas se a situação não for nenhuma dessas, faça-me um favor, sarampo é uma doença complicada. E quando você deixa de tomar a vacina, você acaba colocando em risco outras pessoas, como as pessoas que eu citei anteriormente. Esquevaldo, você faz perguntas muito boas, mas às vezes você é meio introvertida, tímida talvez. A Esquevaldo me perguntou, ora, Sávio, mas o sarampo não havia sido erradicado no Brasil? Pois bem, há 3 anos, setembro de 2016, para ser mais exato, nosso país celebrava a erradicação do sarampo. Recebemos um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, no qual dizia que a região das Américas era a primeira a eliminar a doença em todo o seu território, por conta das boas taxas de vacinação. Mas nós baixamos a guarda. Quando o vírus voltou a circular, pegou muita gente desprevenida. Os índices de vacinação contra o sarampo eram muito menores do que os registrados em 1980, quando a prevenção contra a doença começou. Ou seja, estamos nos vacinando menos. Ok, você precisa ter calma. Eu já ia chegar aí. Esquevaldo me perguntou por que as pessoas estão deixando de se vacinar. Existem N fatores, como falamos anteriormente. O medo dos efeitos colaterais é apenas um deles. Mas hoje, existem algumas ações de grupos específicos que me deixam muito, mas muito triste. São chamados Grupo Antivacinas. Foi um movimento que surgiu em meados de 1998, quando um médico inglês chamado Andrew Wakefield publicou um artigo na revista Lancet, no qual ele associava o aumento de crianças autistas ao número de vacinas da tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. Mas tudo isso caiu por terra, quando descobriram que, na verdade, o médico recebia pagamentos de advogados em processos de compensação por danos vacinais. Mentecapto. Eles têm outros argumentos, como, por exemplo, a sobrecarga imunológica. Este fundamentado que doses combinadas ou paralelas de vacinas, junto de outros componentes, poderiam prejudicar o sistema imunológico das crianças, que até há 2 anos elas receberiam 21 injeções com 33 vacinas. Esse tipo de afirmação acaba persuadindo muitos pais a não vacinarem seus filhos e os casos de sarampo e poliomielite aumentam. Sim, de fato foi muita informação e eu também preciso limpar a minha lupa. Que tal darmos uma pequena pausa? Não saia daí, o Sapiência volta já! Olha, se você não ficar parada, eu não vou conseguir fazer nada. Então colabora comigo. Estamos de volta. Certo. Olá novamente, para você que veio parar aqui agora. Esse é o Sapiência. No bloco anterior, falávamos sobre vacinas e as pessoas que andam evitando-as. Falamos também sobre a campanha de vacinação contra o sarampo. Mas eu queria muito saber como isso funciona na prática. Por isso, a equipe do Sapiência foi fazer uma pesquisa de campo para saber o que as pessoas têm receio quando o assunto é vacina. Eu não sei você, mas eu estou deveras curioso. Eu acho que eu não penso em tomar vacina de novo, não. Porque eu já tomei várias vacinas, né? E eu não sei, eu nunca tive problema de saúde, assim. Principalmente essa vacina da gripe que eles falam para idosos, né? Eu acho assim, eu vejo pessoas tomar, ficar mais gripado. No tempo da minha avó não existia vacina de gripe, essas coisas. Eu nunca não vi ninguém morrer de gripe. Agora o sarampo, eu sei que há muitos anos atrás tinha muitas crianças que pegavam o sarampo até morria, né? O sarampo é perigoso. Eu acho que a vacina contra o sarampo é importante. Muito importante, né? Para evitar essas epidemias de doenças que estão entrando agora no Brasil, porque o pessoal, através das redes sociais, acredito que não tomar a vacina é bem melhor do que tomá-la. E eu acho bem importante fazer o uso da vacina, né? Além de ser gratuito, né? Foi fornecida pelo governo, você se previne, né? De doenças. Então é muito importante. É importante justamente pela prevenção, que é mais fácil prevenir do que ter que remediar depois, né? E a proliferação, que é tão rápida, e quantas pessoas também já não se contaminaram justamente por causa disso, né? Esse preconceito agora de não tomar vacina. O projeto do governo está sendo bom, né? Estão indo nas casas, né? Estão visitando famílias que realmente não têm condição de chegar até
a uma unidade de saúde, né, para tomar vacina, né? E o governo está cuidando, né? Hoje, com todo tipo de vacina em questão de prevenção de alguma doença que pode proliferar, né, que foi erradicada há alguns anos, assim, eu acho que com certeza ela é muito bem vista, assim, né, pela uma sociedade como um todo. Mas sobre o sarampo, assim, eu não tô falando sério, assim, eu não tô muito bem informado. Sou a favor das coisas da natureza, da medicina da natureza. Se eu tenho uma gripe, por exemplo, eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio para nada, né? Eu tomo remédio assim, se eu tiver uma gripe, eu tomo um chá, eu faço um chá, um alho, gengibre, esse negócio e tomo e eu fico boa. Já tinha. Eu ouvi falar do surto de sarampo recentemente, a gente até procurou saber, mas eu acabei não indo no posto tomar mesmo. Quando você é adulto e decide por não tomar, é uma iniciativa sua, uma decisão sua. Agora, quando você decide por uma criança, você está colocando a vida dela em risco. E ela não tem quem fala, não, eu preciso tomar. Eu acho que eles deveriam realmente pesquisar mais e não acreditar nesses fake news e que a vacina está causando tantos problemas, sendo que há tantos anos é a mesma vacina, não teve nenhuma mutação. Procurar posto de saúde, se informar com pessoas responsáveis, e não só na internet, no WhatsApp, procurar uma informação real. E hoje se faz fake news com tudo, né? Na desgraça das pessoas. Você vê muito aí no Facebook, você olha aí, você vê aquele fake news, a pessoa fala que tal artista morreu de acidente de carro, tal fulano, tal cantor, tal isso, tal aquilo. E é tudo mentira. As pessoas não têm o que fazer. A verdade é essa. Pessoas são seres realmente muito peculiares, não acha, Esquivalda? Mas você já se perguntou por que algumas vacinas são em gotas e outras injetáveis? Bem, é muito simples. Algumas doenças são transmitidas pelo consumo de água ou comida. A vacina oral percorre o caminho do vírus, estimulando a produção de anticorpos nas áreas mais suscetíveis a doenças, como a boca ou outros órgãos do sistema digestivo. Já a vacina injetável serve para doenças que estão no ar, transmitida por espirro ou tosses. Além de que as vacinas em gotas são compostas por vírus enfraquecidos e as injetáveis por vírus inativados. Curioso, não? Mas existem outras dúvidas que talvez despertem a sua curiosidade. Por isso, vamos falar com um especialista. Me chamo Érica, tenho 32 anos, sou assistente social de formação, trabalho no SUS desde 2006 e hoje eu gerencio uma unidade básica de saúde, que é o que a gente chama de postinho, que é onde a gente vai tomar vacina. Apenas uma boa higiene e um saneamento de qualidade substituem a vacinação? Não substitui. Por quê? Porque algumas doenças elas são transmitidas pelo ar, né, que são os vírus. Então, se você tá limpo não quer dizer que você não vai pegar a doença, né? O sarampo, por exemplo, né, a gripe, são transmitidas pelo ar, então não tem a ver com a higiene nem com o saneamento. Se uma doença está quase erradicada em meu país, eu posso descartar a vacinação? Não pode descartar a vacina, por isso que o calendário vacinal ele existe, ele é contínuo e ele é para todas as pessoas. Aplicar mais de uma vacina em uma criança pode sobrecarregar o seu sistema imunológico? Não sobrecarrega, né? A gente tem um calendário de vacina que é um esqueminha de qual vacina você está, em que idade na criança e na pessoa adulta. E tem épocas da vida que você toma várias vacinas junto, que a criança vai no posto, a mãe leva e ela toma várias junto. Não sobrecarrega, pelo contrário, ela ativa o sistema imunológico. Então não tem contraindicação, mas a gente tem um calendário que é baseado em estudos, né, do que funciona bem, de qual vacina funciona bem com qual. Então tanto se você tomar a vacina no sistema público, que é na UBS, no postinho, ou numa clínica particular, eles vão seguir o mesmo esquema, tá? Que é um esquema dado pelo Ministério da Saúde. Então não faz mal. E você vai ver que em alguns momentos vão ser aplicadas algumas vacinas junto. A vacina possui efeitos colaterais letais ou que podem ser prejudiciais ao longo prazo? Não. Assim, ela possui alguns efeitos colaterais, que é o que a gente vê normalmente. O bebezinho tomou vacina, às vezes ficou com febre, uma febrinha fraca, né? Ficou com muita dor local. Então tem alguns efeitos leves e que não dão em todas as pessoas. A vacina, pelo contrário, ela fortalece o seu sistema imunológico. Então ela não vai te fazer mal, né? Então não vai também te levar a óbito, nada disso.
Pelo contrário, a vacina não é feita para isso, tá? Por que algumas vacinas precisam de uma segunda dose ou uma renovação? Porque a gente reativa, né, segundo estudos e a ciência aí, a gente reativa o sistema imunológico dessa criança ou desse adulto. Então, por isso que tem algumas vacinas que precisam de um espaço entre uma dose e outra e precisa de uma segunda ou até terceira dose, né? Porque ele fortalece o seu sistema imunológico. Então, você dá a primeira dose e você garante que aquilo vai funcionar dando uma segunda ou terceira dose que você garante que essa pessoa vai ficar resistente àquela doença durante um tempo ou até durante a vida toda, né? Então, ela é mais para fortalecer aquela primeira dose que você já tomou, né? Mais ou menos isso. Muito esclarecedor, não acha, Esquivalda? Esquivalda, contenha a sua euforia. Temos muito mais pela frente. Bom, a Esquivalda precisa se recompor. Então, faremos um breve comercial. Voltamos já. O Sapiens está de volta. Ei, sabichão! Continue ignorando, Valda. Se fingirmos não vê-lo, talvez ele não nos veja também. Eu sei o que você está fazendo. Você está colocando minhoca na cabeça desses jovens, não é mesmo? Esses livros, essas coisas todas. Horrível esse lugar. Me parece um lugar de informações mentirosas. Você, esse esqueleto aí, que ninguém sabe se fala ou não, deve ser só mais um plano para confundir a cabeça das pessoas. Igual a vacina. Você, sábio, deveria saber que essas substâncias são um veneno para a nossa sociedade. A indústria farmacêutica está colocando essas vacinas de graça nos postos de saúde para adoecer a população. E nós, depois de doentes, financiamos esse monopólio comprando seus remédios. Você sabia que essas coisas causam autismos nas crianças? De sabichão, você não tem nada. E pensar que temos ancestrais em comum. Darwin deve estar chorando. Não existe absolutamente nada que comprove alguma relação entre vacinas e autismo. Se estivesse nos acompanhando desde o começo, teria sabido disso. Além do mais, o Estado gastaria muito mais com epidemias rolando ao vento e pessoas adoecidas do que com todos saudáveis, não acha? Ah, é? E como você me explica toda aquela quantidade de mercúrio em uma única dose de vacina? O que é usado nas vacinas, na verdade, é um derivado do mercúrio, o timerossal. Ele serve para conservar as substâncias multidoses, ou seja, aquela que você precisa tomar uma segunda vez para que a imunização seja completa. Mas já foi comprovado que a quantidade presente não apresenta risco algum para nós. São 0,25 microgramas para 0,5 miligramas de vacina. Imagine que esta garrafa de água seja a sua vacina e que essa ampolha seja o timerossal. Bom, quando misturamos, você pode notar que não há mudança alguma na diferença da composição da água, até porque o líquido da ampola se dissolve, não deixando resquício. Assim acontece com o timerossal. Os níveis de mercúrio presentes na composição da vacina não alteram em nada nosso organismo, porque se dissolve e é expelido pelo corpo. Sendo assim, não há risco de acúmulo caso precisamos tomar repetidas doses. Não é prejudicial. Continuo não vendo necessidade na vacinação excessiva. Se as doenças foram extintas, não tem por que ficar me submetendo a isso. A amiga da minha tia mandou no WhatsApp da minha avó que a vacina deu febre no filho do sobrinho dela. Me recuso a correr esse risco. Essa é a hora perfeita para você me tirar daqui. Ok. Todas as vacinas apresentam efeitos colaterais. A verdade é que os impactos das doenças que estamos tentando prevenir são muito piores. A vacinação deu tão certo que a diminuição das doenças causou um lapso de memória que fez com que baixássemos a guarda.
o que possibilita o aparecimento de novas epidemias. Então, por favor, trate-se de se vacinar. Isso é um ato de responsabilidade, não só para você, mas com outras pessoas também. Livre-arbítrio? Sabichão! Ninguém pode me obrigar a fazer nada! Eu sou um macaco não vacinado e lúcido, ao contrário de vocês, que acreditam em tudo que leem só porque está nos livros. Quem garante que eles estão certos? Ora, Lavin, são livros baseados em estudos e experiências que levaram séculos para chegar no ponto que chegamos. É claro que é de suma importância nos certificarmos de tudo que lemos, mas também conhecer antes de condenar. Eu remo contra a maré, vou contra o vento e estou no caminho certo. Não serei influenciado. Um lobo fora da alcateia. Ok, Valdo e eu precisamos ir? Espero que encontre uma alcateia inclusiva. Não contrarie meu conceito e não me deixe falando sozinho. Ignorante, nojento, chato. Por motivos de força maior, encerramos por aqui. Sapiência encerra agora. Tchau, tchau. Chega de perder meu tempo com essas pessoas que acham que podem se imunizar de todas as doenças do mundo. Eu preciso ir atrás do que eu acredito. Por isso, um protesto anti-vacina? Que propício para este momento! Somos seres evoluídos com um poderoso sistema imunológico. Essas substâncias irão bagunçar nosso organismo, fazendo com que fiquemos doentes. Quer lutar contra isso? Venha conosco! É exatamente isso! A peste negra desapareceu sem nenhuma vacina! Se vacinas fossem saudáveis, você poderia colocá-las em uma colher. Mas se fizer isso, irá morrer! Eu tenho um sistema imunológico! Não precisa de vacina! Ah, mas que falta de educação, meu senhor! Coloque a mão na frente! Que nojo! Ah, se ele tivesse pelo menos tomado uma vacina antes de espirrar em mim!